Boa tarde a todos. Havendo o número regimental e sob a proteção de nosso Senhor Jesus Cristo, declaro aberta a sessão ordinária de número 1036. Vossas Excelências estão recebendo mensagem de alteração do projeto de lei número 19 de 2016, que autoriza o Poder Executivo da Itápolis a conceder subvenção à Associação Santa Casa de Misericórdia e Maternidade Dona Julieta Lira, objetivando o atendimento na área da saúde e da outras providências. A mensagem refere-se à alteração no plano de trabalho, passando a vigorar no período de fevereiro a junho de 2016. Informo que o vereador Alex de Cássio Avance solicitou na manhã de hoje a retirada e posterior arquivamento definitivo do projeto de resolução 04 de 2015, que regulamenta o artigo 82, capítulo 3º do Regimento Interno, que dispõe sobre o traje a ser usado em sessões ordinárias e solenes da Câmara. Portanto, este projeto de resolução não tramita mais na Casa. Informo também que o vereador Gustavo Ricardo de Oliveira solicitou a retirada e posterior arquivamento definitivo do projeto 95 de 2015, que altera a denominação da Rua Barão do Rio Branco para Fuad Abdonur. Portanto, este projeto de lei não tramita mais na Casa. Vossas Excelências receberam cópia das atas das sessões extraordinárias 675, realizada em 9 de dezembro de 2015, 676, realizada em 11 de dezembro de 2015, 677, realizada em 21 de dezembro de 2015, 678, realizada em 19 de janeiro de 2016, e a ata 679, realizada em 22 de janeiro de 2016. Nós iremos dispensar a leitura das atas em face do extenso volume do material e porque Vossas Excelências já receberam previamente esse material. Passaremos agora à votação das atas. As atas estão em discussão. Se algum vereador tiver retificações a serem apontadas, que se manifeste. Declaro aprovada as atas das sessões mencionadas. Pela ordem regimental expressa no artigo 164, serão apresentados os expedientes do prefeito, recebidos de diversos e dos vereadores. Convoco o primeiro e segundo secretários para a leitura dos materiais que integram a sessão de hoje. A leitura é resumida e a íntegra dos textos se encontram no site oficial da Câmara. Com a palavra o vereador Gustavo. Boa tarde a todos. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, conselheira Cristiana de Castro Moraes, tem a honra de convidar para a sessão solene de posse dos novos dirigentes eleitos para o exercício de 2016, os excelentíssimos senhores conselheiros Dimas Eduardo Ramalho, presidente, Sidney Estinelau Beraldo, vice-presidente, e Renato Martins Costa, o corregedor. A realizar-se no dia 22 de fevereiro de 2016, segunda-feira, às 17 horas, no Salão Nobre da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Largo São Francisco, 95, São Paulo, capital. A Paróquia do Divino Espírito Santo estima irmão Paz e Bem. A Comissão de Caridade, Justiça e Paz da Diocese de São Carlos, os presbíteros da região pastoral nona, tenho o prazer de convidá-los para a participação efetiva da abertura de campanha da Fraternidade Ecumênica 2016. O lançamento oficial do texto base e abertura ocorreria no dia 4 de fevereiro de 2016 no Salão de Festas de Santo Antônio e São Vicente de Paulo, localizado na Avenida Victório Machado, sem número, Itápolis, tendo início às 19h30. Ressaltando aqui as palavras do texto base da campanha da Fraternidade Ecumênica 2016, o testemunho ecumênico coloca-se na contramão de todo tipo de competição e de proselitismo, tão frequentes no contexto religioso. É uma clara manifestação de que o diálogo e o testemunho conjuntos são possíveis. É um apelo dirigido a todas as pessoas religiosas e de boa vontade para que contribuam com a sua capacidade para a promoção da convivência. Uma comprovação de que as igrejas irmãs são capazes de repartir dons e recursos na sua missão. Faço votos de
de nosso trabalho, fomente a conscientização e reavive o ardor pela implantação do reino através da caridade, justiça e paz. Com fraterna estima, Padre Leonardo Nantes Jacomino, vigário paroquial, Paróquia do Divino Espírito Santo. Projeto de Lei 104/2015 dispõe sobre a criação... esse aqui já não... Dispõe sobre a alteração de Lei 3.072, de 6 de dezembro de 2013. Projeto de Lei número 11 de 2016. Projeto de Lei número 12 de 2016 dispõe sobre a alteração da Lei 3.220, de 9 de dezembro de 2015. Projeto de Lei número 13 de 2016 dispõe sobre a abertura de créditos especiais e suplementação de verbos do orçamento em vigor. Projeto de Lei número 17 de 2016 autoriza o Poder Executivo de Itápolis a conceder subvenção à Associação Itapolitana de Educação e Assistência e da outras providências. Projeto de Lei número 18 de 2016 autoriza o Poder Executivo de Itápolis a conceder a subvenção à Associação Lar São José de Itápolis e das outras providências. Projeto de Lei 19 de 2016 autoriza o Poder Executivo de Itápolis a conceder subvenção à Associação Santa Casa de Misericórdia e Maternidade Dona Julieta Lira, objetivando o atendimento na área de saúde e das outras providências. Mensagem de alteração do projeto de lei de 19 de 2016. Autoriza o Poder Executivo de Itápolis a conceder subvenção à Associação Santa Casa de Misericórdia e Maternidade Dona Julieta Lira, objetivando o atendimento na área de saúde e das outras providências. Senhora Presidente, solicitamos a alteração do artigo 1º do projeto de lei 19 de 2016, que passa a se compor com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo de Itápolis autorizado a conceder subvenção à Associação Santa Casa de Misericórdia e Maternidade Dona Julieta Lira, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e de natureza filantrópica, tendo por objetivo o desenvolvimento de ações e serviços de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, de forma complementar para a realização dos procedimentos hospitalares a ser executado pela referida entidade, mediante do programa de trabalho apresentado e aprovado para o período de fevereiro a junho de 2016. Requer que seja recebida a presente alteração, bem como que o projeto tramite com a nova redação com a máxima urgência. Moção número 1 de 2016 de aplauso. Mauro Guerra, vereador desta Câmara Municipal, satisfeitas suas formalidades regimentais, que se aprove a presente moção de aplauso à cantora Luciana Nascimento pela conquista do primeiro lugar no programa Máquina da Fama do SBT, no dia 14 de dezembro de 2015. No dia 14 de dezembro de 2015, Itápolis foi muito bem representada pelo programa Máquina da Fama da emissora SBT. A cantora Luciana Nascimento interpretou de maneira impecável o grande sucesso Chica da Silva, uma canção composta pelo cantor brasileiro Jorge Benjor, lançada em 1976 e que faz parte do álbum África Brasil. Essa música na época homenageou a escrava Chica da Silva, personagem na história da região de Diamantina, em Minas Gerais, na segunda metade do século XVIII. Com uma interpretação inerrável, digna de todos os elogios, a cantora conquistou o primeiro lugar. Luciana Nascimento cantou por anos na igreja, aos 15 participou de um show de talentos na escola, onde alcançou o primeiro lugar, interpretando a saudosa Cássia Eller. Atualmente se dedica à carreira solo. Sua performance nos palcos da vida nos deixa orgulhosos, talentosos, batalhadora, o encanto de pessoa, sonhadora e iluminada. Com essas características, descrevemos a jovem Luciana Nascimento. Mauro Guerra, vereador. De aplauso, moção número 2 de 2016 de aplauso. Edmerson Micheletti Diniz, presidente dessa Câmara Municipal, requer satisfeitas as formalidades regimentais que se aprova a presente moção de aplauso ao aluno Vanderlei Evangelista de Almeida Filho, da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itápolis, pela conquista do segundo lugar na prova da ACD de corrida de 400 metros, bem como aos professores Rodrigo Faz, da Secretaria Municipal de Esportes, e da professora de Educação Física Luciana Teixeira, também da PAI, pelo incentivo, auxílio e preparo físico do aluno.
No dia 4 de dezembro, o aluno Vanderlei Evangelista de Almeida Filho da APAI, acompanhado do treinador desportivo da Secretaria Municipal de Esportes, Rodrigo Faz, estiveram presentes na competição de atletismo dos Jogos Abertos de Barretos, que ocorreram na cidade de Sertãozinho. O aluno Vanderlei havia se classificado graças ao desempenho obtido nos Jogos Regionais e nos Jogos Abertos. Assim, conquistou o segundo lugar na prova da CD de corrida nos 400 metros. Edmércia Miquelete Diniz. Requerimento número 1, 2016. José Aparecido da Silva, vereador dessa Câmara Municipal, no uso das suas atribuições conferidas por lei, requer satisfeitas também as formalidades regimentais que seja aprovado o presente documento e remetido cópia ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, requerendo cópia integral dos seguintes documentos: projeto técnico de macrodrenagem urbana elaborado pelo município de Itápolis nos anos 2003 e 2004, cuja execução parcial se iniciou em 2004, projeto feito com recurso da FEIDRO, Bacia Tietê Batalha. O requerimento se ampara na prerrogativa do controle externo que o parlamentar exerce no Executivo, bem como na função fiscalizadora imposta à Câmara Municipal. José Aparecido da Silva, vereador desta Casa. Requerimento 02-2016. Alex de Castro Avanço, vereador desta Câmara Municipal, no uso de suas atribuições conferidas por lei, requer satisfeito também as formalidades regimentais que seja aprovado o presente documento e remetida cópia ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, requerendo informações sobre os fornecedores de merenda escolar do município. Primeiro, enviar listagem de fornecedores de merenda escolar para o município nos últimos 5 anos. Atrelar os fornecedores aos objetos entregues e valores pagos. Informar os fornecedores que se enquadram no período como integrantes da agricultura familiar. Recentemente foi divulgado o escândalo de merenda escolar no estado de São Paulo. É importante que Itápolis divulgue os seus fornecedores de merenda para que a população, se os vereadores saibam se os fornecedores estão ligados ao escândalo. Alex de Castro Avanço, vereador dessa Câmara Municipal. Requerimento 03-2016. De 2016. Avelino Antônio da Cunha, vereador desta Câmara Municipal, no uso de suas atribuições conferidas por lei, requer também satisfeitas as formalidades regimentais que seja aprovado o presente documento e remetido cópia ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, requerendo informações sobre o Centro de Convivência do Idoso, cuja obra está em andamento no bairro Portal das Laranjeiras. Valor total gasto na obra até o momento, origem do recurso, se a obra for executada por fases, em qual fase se encontra, valor do convênio, incluindo contrapartidas especificando cada parte, se o valor já está na conta bancária da Prefeitura, quanto foi desembolsado até agora, a obra permanece sendo construída ou está paralisada. Enviar o cronograma físico-financeiro com a planilha dos itens, etapas, medições, atestados técnicos do recebimento e pagamento. São informações relevantes para o cumprimento da função fiscalizadora e de controle externo legalmente atribuídas aos parlamentares. Avelino Antônio da Cunha, vereador. Requerimento 04 de 2016, Alex de Castro Avanço. Requer informações sobre ações de combate ao mosquito Aedes aegypti. Descrever as ações desenvolvidas atualmente pelo município de Itápolis no combate ao mosquito. E quais são as ações que estão projetadas para o ano 2016, especificando o tipo de trabalho, servidores e pessoas envolvidas. Entre os agentes de contaminação, esse mosquito é o que tem a capacidade de transmitir a maior variedade da doença. Além da dengue, temos agora a zika vírus e a febre chikungunya. Assim, é importante que a Câmara de Vereadores esteja devidamente informada das ações do combate desenvolvidas pela Prefeitura em 2016. Alex de Castro Avanço, vereador dessa Casa. Requerimento 04-2016. Alex de Castro Avanço, requerendo informações sobre... Desculpa, repetido. Passo a palavra ao segundo secretário. Boa tarde a todos aqui presentes nessa casa. Boa tarde a quem nos acompanha através das ondas aí da internet. Indicação de autoria do vereador Gustavo Ricardo de Oliveira. Indicação 01-2016. Determinar ao setor de obras e serviços públicos que
que passe a máquina na estrada de terra que liga o distrito de Nova América ao bairro da Cachoeirinha. Solicitamos ainda que seja colocado cascalho em toda a extensão da estrada. Esse trecho está precisando de manutenção urgente. Há anos que produtores rurais utilizam da via e sofrem com a quantidade de buraco na estrada. Reclamações têm sido frequentes. Quanto aos cascalhos, a colocação se faz necessária uma vez que em dias de chuva o local fica intransitável. Indicação 17/2016, determinar a empresa jauense que realiza o percurso Itápolis, distrito de Nova América, que coloque o ônibus adaptado para deficientes físicos nesse trajeto. O pedido se baseia em solicitações de municípios que utilizam desse transporte. Por lei, o usuário com deficiência tem direito a receber tratamento prioritário e diferenciado nos ônibus. Em dezembro de 2004, a Lei Acessibilidade, Decreto 5.296/04, estabeleceu normas gerais, critérios básicos no país para melhorar a acessibilidade. Foram 10 anos para as empresas se adaptarem. A partir de 2014, a lei requer que todos os ônibus utilizados para serviço público sejam adaptados para os deficientes. Indicação 18/2016, cumprir a Lei Municipal 3181, de 1 de abril de 2015, de autoria da vereadora Dimércia Miquelete Diniz, que dispõe sobre a sanção administrativa derivadas da conduta e atividades lesivas ao meio ambiente, construída como no conhecimento amplo e geral do município de Itápolis vem procedendo com terrenos baldios e demais edificações em péssimo estado de conservação, sendo grandes criadouros de mosquitos como a Aedes aegypti, sem falar na falta de conscientização de alguns munícipes que, à contramão da questão ambiental, poluem de maneira indiscriminadamente os bens integrantes de acervos urbanos. Assim, esperamos pelas premissas estabelecidas no Estatuto das Cidades. O município deve utilizar-se desse instrumento jurídico e político com vista a penalizar o infrator e tentar melhorar a qualidade de vida de nossos munícipes. Indicação de autoria do vereador José Aparecido da Silva. Indicação 02/2016, determinar o departamento de divisão de trânsito no município a implantação de uma lombada elevada e placas indicativas na rua Turquesa, de frente ao numeral 150, localizado no Jardim 2000. O objetivo da instalação da lombada é conter ou inibir as altas velocidades dos veículos que transitam pelo local. As lombadas elevadas aumentam a segurança no trânsito e facilitam a travessia de pedestre nas vias públicas que circundam as escolas, organizações e distribui melhor o trânsito. Indicação 03/2016. Determinar o setor competente da municipalidade que realize a construção de calçada no entorno da área verde localizada atrás da Facita, no bairro Jardim Paulistano. O local desprovido de benfeitoria necessita de atenção por parte do Executivo Municipal. Indicamos que a Prefeitura providencie as melhorias no que tange a construção de calçada para que os munícipes possam trafegar pelo espaço sem maiores empecilhos. Indicação 04/2016. Determinar ao departamento competente da municipalidade que realize serviços de captação, limpeza e calçado na rua Benjamin Constante, entre a Delegacia Civil e Tiro de Guerra. O mato cresce nas calçadas, além de atrapalhar os transeuntes, contribui para a proliferação de insetos e é necessário que se faça a devida limpeza nesse espaço público. Indicação 05/2015, determinar o setor competente da municipalidade que realize a construção de uma portaria ou rua Hugo-se com uma guarita na rua Ismael Colete, ambas dotadas de banheiro no entorno do velório e cemitério municipal. Não são raros os relatos de violação de túmulos. Essa medida visa inibir consideravelmente as condições para o uso de drogas e a atuação de pessoas mal intencionadas no local. Indicação 07/2016. Determinar uma rua, Avenida Logoradora da cidade de Itápolis de Aparecida Nicásio. Nascida no dia 11 de junho de 1944, uma pequena cidade de São Paulo, Monte Azul Paulista. Uma menina que seria uma mulher guerreira, que teria que lutar muito
Aos 17 anos, ela realiza o que muitas mulheres sonham, um lindo casamento que seria seu dia mais feliz, casando-se no município de Colorado, Paraná, com o senhor Nicásio Sanches, no dia 28 de 8 de 1961, passando a assinar assim Aparecida Nicásio Sanches. Com muitas lutas e batalhas, vencendo várias, mas perdendo outras, neste período que morava no Paraná, teve 5 filhos, mas o destino foi cruel com ela. Os 3 primeiros nasceram sem vida. Mesmo assim, como toda mulher que quer um dia ser mãe, ela tentou de novo, e na próxima gravidez nasceu uma linda menina que chamaria Fátima Aparecida Sanches. Mas a vida aprontou outro problema em sua vida. A menina teve paralisia infantil e depois de 3 anos ela engravidaria novamente. Aí nasceu um menino saudável que se chamaria José Antônio Sanches. Em meados de 1978, ela mudou-se para a cidade de Itápolis, São Paulo. Mas durante 31 anos, esse casamento veio ao fim. Sozinha, cuidava de sua filha deficiente. Essa guerreira nunca seria abalada. A partir do dia 23 de 8 de 1993, continuou sua jornada sozinha. Morava ela no Jardim 2000, em uma casa na Rua Granada, 261, mas Deus nunca esquece um filho para trás. Devido a isso, colocou um anjo em seu caminho. O nome dele é José Carlos. Seria esse seu novo marido, nos momentos bons e ruins. E ela teria que passar até o último dia de sua vida com seu coração generoso. Nunca falava a palavra não. Não posso. Sempre disposta a ajudar o semelhante com pouco que tinha, era muito para os outros. Não alfabetizada, mas uma inteligência superior a muitos, mas nem tudo é um mar de rosas. Apareceu uma doença, pensa vocês, que iria abalar. Não, uma simples diabetes não abalou a guerreira, mas depois de alguns anos, volta a aparecer outro problema mais grave. Caindo uma garrafa PET com água no seu dedo do pé, apareceu uma trombose, precisando ser retirado o primeiro membro de seu corpo, o dedo, depois com o tempo o pé e por último a perna. E assim não tinha como ela cuidar de sua filha querida. Ela entregou para o pai, como se sempre foi boa de coração. Apareceu em seu caminho um quartel de anjos, seus vizinhos, amigos e familiares para cuidar e dar forças a ela. Tempo depois ela teve de passar por um derrame. Mesmo assim ela estava ali firme e forte, lutando para viver, mas teve que passar por outra prova. Assim percebi que a minha guerreira estava caindo e o câncer atingiu ela sem piedade. Quando veio a notícia na cidade de Barretos no dia 15 de agosto de 2008, que deixava aquela menina mulher guerreira, a mãe mais linda do mundo, e que tinha orgulho de ser filho dela. Ali terminava uma vida, mas se para ela não sofrer mais, aceite sua partida, deixando para trás 2 filhos, Fátima Aparecida Sanches e José Antônio Sanches. Também deixou 3 netos, William Kleber Sanches, de 26 anos, Priscila Sabrina Sanches, de 23 anos, e Sofia Emanuele Sanches, de 3 anos, filhos de José. E deixou uma joia rara, sua bisneta Micaela Aparecida Sanches, de 1 ano. Nisso, como forma de homenageá-la, esta senhora merece emprestar seu nome uma rua, praça ou prédio público da cidade de Itápolis. Indicação 15 de 2016. Determinar ao setor competente da administração que proceda com a revitalização, bem como limpeza da Praça Mauro José Mato, localizada entre a Avenida Maestro Alberto Beil e Rua Reinaldo Antônio Fanti Garcia, no Jardim Colorado. Dentre as necessidades estão a capinação, o plantio de grama nos locais desprovidos. Aconselhamos que, se a capinação seja feita através de roçadeira manuais, pois são equipamentos mais precisos que evitam a danificação dos troncos das árvores. É importante salientar que as melhorias implicariam em uma valorização daquele setor da cidade. Indicação de autoria do vereador engenheiro Irani Monclair Biasotti. Indicação 6 de 2016. Determinar a divisão de trânsito de Itápolis a delimitação de 3 vagas rápidas no estacionamento por quarteirão em toda a extensão da Avenida Orestes da Costa Sene Júnior. Podemos afirmar
que a vaga rápida é uma solução para a mobilidade urbana definida e regulamentada para as áreas de estacionamento específico de veículos, melhorando consideravelmente o movimento do comércio no local. Indicação do vereador Mauro Guerra. Indicação 08/2016. Determinar de imediato o conserto do ponto de ônibus coberto instalado na confluência da Rua do Café com a Avenida Júlia Scano Malé. O ponto de ônibus se encontra bastante deteriorado, praticamente sem condições de uso. É necessário que a Prefeitura realize de forma imediata os reparos a fim de garantir à população um abrigo coberto para esperar o transporte coletivo. Indicação 09/2016. Priorizar a distribuição gratuita pela farmácia municipal do medicamento que não compõe a lista de remédios distribuídos gratuitamente nas farmácias populares. Como se sabe, há várias farmácias no município que possuem o selo de farmácias populares e que distribuem gratuitamente medicamentos relacionados ao combate do colesterol, osteoporose, glaucoma, hipertensão, asma, diabetes, anticoncepcionais, entre outros tantos. Esses mesmos medicamentos são distribuídos pela farmácia municipal. Pedimos, nesta indicação, que a farmácia municipal priorize a distribuição de medicamentos que não fazem parte da listagem da farmácia popular, proporcionando acesso à população de medicamentos diferentes, cujos preços, na maioria das vezes, não são acessíveis. Em resumo, não faz sentido a farmácia municipal distribuir o mesmo medicamento já disponível gratuitamente nas farmácias e não distribuir com a mesma eficiência os medicamentos que não fazem parte da lista. Indicação de autoria do vereador Alex de Castro Avance. Indicação 10/2016. Agilizar a execução da operação Tapa Buracos. Sabemos que o município contratou uma empresa para executá-lo o serviço, mas é preciso agir de maneira muito rápida, porque os trechos de importantes avenidas estão intransitáveis. O Tapa Buraco é um serviço prioritário que deve ser contínuo. O cidadão paga PVA exige ou merece trafegar por vias que apresentem segurança e não coloquem em risco a integridade do veículo. Indicação de autoria do vereador Vino Antônio da Cunha. Indicação 11/2016. Dispensar intermediários e cooperativas na aquisição de alimentos da agricultura familiar para composição na merenda escolar e contratar direto com o produtor familiar rural. A Lei Federal número 11.947, de 16 de junho de 2009, determina que, no mínimo, 30% do valor repassado ao Estado, municípios e distritos federais pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, para o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNE, deve ser utilizado na compra de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural em suas organizações, priorizando-se o assentamento da reforma agrária. As comunidades tradicionais indígenas e as comunidades quilombolas que defragação da máfia da merenda escolar no estado de São Paulo, capitaneado por cooperativas, incluindo uma cooperativa de Itapo, solicitamos que o Executivo faça a aquisição direta do produtor familiar, incentivando-o a se formalizar-se e cadastrar na Prefeitura para a participação na chamada pública cadastral. Infelizmente, grande parte das cooperativas se especializaram em burlar a lei e distorcer junto ao incentivo concedido aos produtores familiares. Indicação 12/2016. Conceder aos guardas civis municipais remuneração em dobro nos feriados trabalhados, conforme aponta a súmula 444 do Tribunal Superior do Trabalho. Direcionada aos trabalhadores sem jornada excepcional de 12 horas, de trabalho por 36 horas, o descanso integral. Também os valores pagos a título de adicional noturno pagam habitualidade aos vencimentos dos guardas municipais, conforme a súmula 60 do TST. Jornada no período noturno, o adicional deve também ser pago em relação ao horário extraordinário. Levar em conta também, no caso de jornada dos guardas municipais, a súmula 264, que versa sobre remuneração de serviço suplementar. Indicação de autoria do vereador Vanderlei Antônio de Araújo. Indicação 13/2016, determinar a sede
do Oeste Futebol Clube, cedida em comodato pela Prefeitura Municipal, localizada na Avenida Capitão Venâncio Oliveira Machado, como Leonardo Eloy. O Bahia. Leonardo Eloy nasceu em Itápolis em 1923. Faleceu nesta mesma cidade no ano 2014. Foi casado com Mercedes Cavancini Eloy, com quem teve 4 filhos. Exerceu a profissão de marceneiro. Como possuía paixão pelo futebol, foi jogador, treinador do Oeste Futebol Clube de Itápolis nas décadas de 50, 60, 70 e 80, onde conseguiu vários títulos como treinador. No ano de 1949, Leonardo Eloy disputou pela primeira vez um campeonato regional, atuando como jogador, durante a primeira partida do time oestino na época, contra o Feitiço Futebol Clube da cidade de Catanduva. No ano de 1953, já como técnico do Oeste Futebol Clube, foi campeão no setor 13, na zona 4. Em seu currículo, conquistou outros campeonatos. Em 1966, foi campeão da 3ª divisão. Em 1971, campeão da Copa São Paulo. Em 1974, campeão da Taça São Paulo. Nos anos 80 e 90, também foi professor em uma escolinha de futebol onde treinava crianças e indicava-as para fazer teste em times já consagrados. Pelo relevante trabalho em frente ao Oeste Futebol Clube, como forma de homenageá-lo, indicamos que o Executivo Municipal determine e ceda o time como Leonardo Eloy. Indicação 14/2016. Implantar um espaço cultural no distrito de Itapinas, com oferecimento de cursos artísticos, dança, conhecimento musical e outras atividades correlatas à notória carência de um espaço que proporciona atividades culturais aos moradores de Itapinas. Entendemos que, considerando que a estrutura da Prefeitura não deve ser uma obra vultuosa e que demande muitos recursos, trata-se de uma questão de atitude e de elevação do pedido ao status da prioridade, visto que o distrito merece, sem dúvida, um espaço cultural. Indicação do vereador Lorival Tomé da Silva. Indicação 16/2016. Reiterar a indicação 33/2014, de autoria do vereador engenheiro Aníbal Caio Biasotto, com o seguinte texto: remeter a esta casa o projeto de lei dispondo sobre a concessão de prazo para regularização de prédios, acréscimos e reformas construídas ou não com projetos ou não, sem licença ou desacordo com o projeto aprovado. Conforme minuto em anexo, o projeto indicado tem a pretensão de regularizar construções até então às margens dos requisitos legais. Uma oportunidade que se conceda aos proprietários que poderão registrar devidamente seus imóveis e constituí-los em seu patrimônio. Ademais, a regularização atualiza os cadastros da Prefeitura de forma que será possível lançar IPTU desses imóveis, muitos deles também sem situação fiscal irregular. Para o beneficiário da lei, é necessário que o proprietário comprove que o imóvel exista antes da publicação desta lei, o que obedeça às condições mínimas de habitabilidade, higiene e segurança. O juiz ou o setor competente procurar um profissional habilitado para a elaboração do projeto. O projeto já foi apresentado 2 vezes por este vereador, mas não obteve sucesso, uma vez que a competência exclusiva do Executivo. Assim, reivindicamos ao chefe municipal que aprecie a presente indicação e analise a possibilidade de implantação em nosso município. Consignação em atos de voto de pesar pelo falecimento de André Cícero da Silva, Adilson João Chaves, Maria Lúcia Bassi Renesto, Josefa Marques Milian de Freitas, Albino Gonçalves, Algia Moreno, Alcides Francisco Janfone, Ermelinda Benedita, Jandira Pereira Nunes. Senhora Presidente. Encerrada a leitura do material, a palavra está livre aos senhores vereadores que dela quiserem fazer uso. Lembrando, senhores, que os temas discutidos na tribuna devem apenas versar sobre as matérias do expediente. O tempo, conforme determina o artigo 9.4 do regimento, é de 5 minutos. Com a palavra o vereador Gustavo. Vereador Mauro Guerra. Vereador Avelino Antônio da Cunha. Senhora Presidente, senhores vereadores, público aqui presente, pessoal que nos acompanha pela internet, boa noite.
Eu queria aproveitar esse momento para falar de duas indicações que nós estamos fazendo nessa sessão para o Poder Executivo, e uma delas trata, que nós temos discutido isso já há algum tempo, desde 2011, 2010, quando nós chegamos nessa casa, nós temos discutido essa questão, que é a questão da aquisição de material para merenda escolar. Nós sabemos que isso não é segredo para ninguém, nós já sabíamos antes, que é um esquema muito grande de corrupção na aquisição da merenda escolar. É lamentável a gente ter que assumir isso, que tem pessoas que têm coragem de roubar o dinheiro que é para ser usado, para alimentar, muitas vezes, muitas crianças que a única alimentação que tem é na escola. Então é lamentável a gente ter que dizer isso, que nós vivemos numa sociedade que ainda tem esse perfil, que ainda tem esse caráter. E nós temos discutido isso já há algum tempo e tínhamos proposto para o governo anterior que na aquisição do material, dos gêneros alimentícios, de acordo com a lei, nós podemos, o município pode, a lei 11.947, lei federal, o município pode adquirir, de todo o valor que ele gasta com a merenda escolar, ele pode adquirir 30% desse valor diretamente da agricultura familiar. E isso é importante, por quê? Porque você tem um produto de melhor qualidade e você tem um incentivo para a agricultura familiar do município. E vai ajudar na organização desses agricultores familiares, para que, organizado, eles consigam também colocar o produto deles em outras prefeituras, em outros municípios. E agora nós estamos, e o nosso município comprava produto da merenda escolar da agricultura familiar, mas comprava de cooperativas e associações. E cooperativas e associações essas que estão envolvidas no escândalo aí da corrupção da merenda escolar, que está sendo investigado pelo Ministério Público e a Polícia Civil do Estado de São Paulo. E na prática, o que acontecia isso? Como que funciona esse negócio para a gente poder entender um pouco o que é isso? Eu me cadastro, vou dar um exemplo aqui, a pessoa se cadastra, eu me cadastro lá no INCRA como agricultor familiar. Então eu tenho que produzir para poder vender nesse cadastro. Só que eu vendo banana, vendo alface, vendo outros produtos que eu não produzo. Eu vou no Ceasa, compro e enfio no meu cadastro. E muitas cooperativas e muitas associações se aproveitavam dos cadastros dos agricultores familiares, muitas vezes sem o próprio agricultor ter conhecimento, e vendia produtos em nome desses agricultores. Esse é vamos dizer assim, a espinha dorsal da investigação que o Ministério Público está fazendo. E aí tinha a prática da corrupção, do superfaturamento desses produtos. O que eu estou propondo nessa emenda para o Executivo? Por conta desse negócio todo que está acontecendo, dessa investigação, que nós não deixamos de comprar da agricultura familiar, mas que nós façamos uma relação diretamente com o produtor. Que cortamos do meio dessa relação o intermediário. Não compramos de cooperativa, não compramos de associação e tenhamos uma relação diretamente com o agricultor familiar, podendo, através da Secretaria da Agricultura, aí fica uma dica, organizar esses agricultores para produzirem aquilo que a Secretaria, aquilo que a Central de Alimento vai usar em determinados momentos do ano. Eu tenho certeza que nós vamos comprar um produto de melhor qualidade, um produto de menor preço e vamos ajudar e contribuir muito com a agricultura familiar do nosso município. Essa é uma indicação que eu estou fazendo para o Executivo, e a outra indicação é uma indicação do cumprimento da súmula 444, da súmula 60 e 264 do Tribunal Superior do Trabalho, que trata da questão das jornadas de 12/36. E aí entra a questão da Guarda Municipal. A Guarda Municipal, nós votamos aqui um projeto para alterar a jornada de trabalho da Guarda Municipal, que era 8 horas por dia, 44 por semana, de acordo com a CLT na jornada normal, mas nós mudamos isso depois, através de uma negociação da Guarda com o Poder Executivo com o Poder Legislativo, nós votamos um projeto e mudamos essa situação para 12/36. Para me encerrar, Excelência. E mudamos a situação para 12/36. Ocorre que
aí tem uma legislação para cumprir dentro dessa jornada de trabalho. Eu estou fazendo a indicação aqui que o prefeito passa a cumprir as decisões do Tribunal Superior do Trabalho nessa jornada de 12 por 36, e aí enquadraríamos a guarda, que teria que ser respeitado esse direito que os trabalhadores têm. Muito obrigado. Vereador Valério Antônio de Araújo, vereador Lorivaldo Mena Silva, vereador Alex de Castro Avanço. Boa noite, senhora presidenta. Boa noite aos colegas vereadores, ao público aqui presente, aos internautas, né, que nos acompanham pela rede da internet. Sobre o requerimento que eu pedi, que solicitei ao Executivo, é sobre o que o Avelino acabou de dizer aqui, esse escândalo da merenda escolar. Então, que ele passe para nós, para os vereadores e para a população, quem são hoje os fornecedores da merenda, se estão envolvidos em tal escândalo, e para ficar bem claro, né, para a população, para o município, se a prefeitura adquire alguma coisa dessas empresas que estão envolvidas nesse escândalo. Outro requerimento de minha autoria é sobre a dengue, o mosquito Aedes aegypti, que isso é um tema aí que está sendo motivo mundial de preocupação na nossa cidade, aliás, em todas as cidades. E todo ano, quando a coisa aperta, aí vira aquela correria, aí chama a SUSEM, chama até o padre para benzer, só que na época que tem que ser feito alguma coisa, ninguém faz. Os terrenos continuam sujos, as casas abandonadas continuam abandonadas e ninguém... Então, eu gostaria de cobrar do Executivo e dos órgãos competentes que façam alguma coisa, que criem algum poder para chame imobiliárias para conversar sobre esses imóveis fechados. Vamos tentar, agora que ainda as coisas não estão muito espalhado, para ver se a gente consegue conter um pouco esse mosquito, que é um problema muito sério. Então, eu gostaria aqui de pedir à Secretaria da Saúde que mandasse para a gente o que eles estão fazendo já, e o que não estão, que vamos procurar e se reunir mais e criar ideias para a gente estar combatendo esse bichinho antes dele pegar a gente primeiro. Outra indicação de minha autoria, é até lamentável falar mais uma vez de buraco aqui, né? Complicado. Então, a gente ouve se falar aí que tem uma empresa que está chegando. Essa empresa, eu não sei, ela deve estar em algum lugar que caiu alguma ponte, não estão passando, ou eu não sei o que está acontecendo. Eu sei que, infelizmente, nós vereadores, eu acho que não só eu, como nós somos xingados, maltratados pelas redes sociais, e na verdade a população tem razão, né? Porque nós pagamos imposto, saímos para viajar, pagamos mais pedágio, qualquer coisa, só paga esse imposto nesse país, paga imposto no município, e nós não temos mais rua para andar, não temos... Infelizmente, se você pegar a nossa avenida principal, que é a 7 de setembro, hoje, não tem como transitar mais. Então, gostaria de pedir ao prefeito que, se essa empresa for vir, se essa empresa não for vir, que comece alguma coisa, que crie alguma solução, que a população não pode esperar mais por isso. Chegou no ponto final. Não podemos inventar mais desculpa para a população. Tem que tapar os buracos da rua. Não tem como adiar mais. Itápolis está ficando, aliás, feio eu não digo, né? Porque de feio já pessoas
Eu tenho comércio, muitas pessoas de cidade de fora chegam no comércio, falam, meu Deus, o que está acontecendo com a sua cidade? Não tem como mandar mais os bairros. Então, gente, vamos procurar resolver isso, porque não dá mais para esperar. Não dá mais. Infelizmente, o tapa-buraco na nossa cidade tem que ser tomada uma providência agora, hoje. Amanhã tem que sair para a rua e tem que resolver esse problema. Não podemos mais inventar desculpa. Obrigado, Sérgio. Vereador José Aparecido da Silva. Senhora presidente, nobres companheiros, público aqui presente, internauta. Eu quero falar sobre um requerimento que fala do saneamento básico. Requerimento solicitando cópia integral do projeto técnico da microdrenagem urbana, elaborado pelo município de Itápolis nos anos de 2003 a 2004, cuja execução parcial se iniciou em 2004. Projeto feito com recursos do FEIDRO, Bacia TT Batalha. Nós temos que preocupar aqui com o problema da dengue, como diz o nobre companheiro Mauro, que debateu em cima. Nós temos que preocupar com a falta de água. Nós temos que preocupar com o buraco. Falar em buraco, o carnaval aqui eles vão pular, mas pular do buraco. E também, eu quero dizer, eu gostaria de contar com os nobres companheiros a aprovação desse requerimento. Eu agradeço a todos, uma boa noite. Muito obrigado. Voltando, a gente falando em saneamento básico, que é esse requerimento, a gente tem que preocupar, porque o estrago que fez a chuva esses tempos, em vários setores da cidade, fez um estrago. Então a gente tem que procurar resolver o problema do saneamento básico, que é muito importante para a nossa cidade. Muito obrigado. Vereador engenheiro Irani Monglaio Biasotti. Presidente, vereadores, público presente, internautas, meu comentário é sobre uma indicação número 06/2016 de minha autoria, sobre a Avenida Orestes da Costa Ceni Júnior. É uma rodovia, é uma avenida que se tornou uma avenida fortemente comercial. Tem um comércio forte, um comércio maravilhoso, tem lotérica, tem comércio de todos os gêneros, tem o supermercado, meu amigo Alex, vereador. O que eu estou pedindo nessa avenida? Que em cada quadra se faça 3 vagas de estacionamento rápido, 30 minutos por parada dos usuários. Porque nesse local, as pessoas que vão se utilizar do comércio, ela não tem local para parar para fazer a sua compra. Então, às vezes, ela acaba indo embora, vai para outro lugar, e quem perde é o comércio. E nessa avenida, nós temos aí o Jardim 2000, que usa esse comércio, toda a população do Jardim 2000, do São Lucas 2, Jardim, Estoril, Fraternidade, Vitória 1, 2 e 3, Redenção, Nova Redenção, e me desculpo que eu esqueci. Então aí é outra cidade. Então a organização do trânsito nesse local trará um grande benefício aos comerciantes e também aos usuários. Por momento é só, muito obrigado e uma boa noite a todos. Senhora presidente. Iniciamos a ordem do dia. Projeto de lei em primeiro de 2 turnos. Projeto de lei número 11 de 2016, dispõe sobre a alteração da lei 3.072 de 6 de dezembro de 2013. Pareceres exarados pelas comissões permanentes, todos favoráveis. O projeto está em debate? Está em votação. Os favoráveis fiquem sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade, sem discussão, o projeto de lei 11 de 2016.
Projeto de Lei número 12 de 2016 dispõe sobre a alteração da Lei 3.220 de 9 de dezembro de 2015. Pareceres exarados pelas comissões permanentes, todos favoráveis. O projeto está em debate? Está em votação. Os favoráveis fiquem sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade e sem discussão o projeto de Lei 12 de 2016. Projeto de Lei número 13 de 2016 dispõe sobre a abertura de créditos especiais e suplementação de verbas do orçamento em vigor. Pareceres exarados pelas comissões permanentes, todos favoráveis. O projeto está em debate? Está em votação. Os favoráveis fiquem sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade e sem discussão o projeto de Lei 13 de 2016. Projeto de Lei em único turno. Projeto de Lei número 17 de 2016. Autoriza o Poder Executivo de Itápolis a conceder subvenção à Associação Itapolitana de Educação e Assistência e da outras providências. Pareceres exarados pelas comissões permanentes, todos favoráveis. O projeto está em debate? Está em votação. Os favoráveis fiquem sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade sem discussão o projeto de Lei 17 de 2016. Projeto de Lei número 18 de 2016 autoriza o Poder Executivo de Itápolis a conceder subvenção à Associação Lar São José de Itápolis e da outras providências. Pareceres exarados pelas comissões permanentes, todos favoráveis. O projeto está em debate? Está em votação. Os favoráveis fiquem sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade, sem discussão, o projeto de lei número 18 de 2016. Projeto de Lei número 19 de 2016 autoriza o Poder Executivo de Itápolis a conceder subvenção à Associação Santa Casa de Misericórdia e Maternidade Dona Julieta Lira, objetivando o atendimento na área da saúde e da outras providências. Pareceres exarados pelas comissões permanentes, todos favoráveis. O projeto está em debate. Com a palavra o vereador Avelino. Senhora Presidente, senhores vereadores, público presente, pessoal que nos acompanha pela internet, eu quero, com relação a esse projeto, levantar aqui um alerta para o governo municipal, que nós temos, inclusive nós temos uma lei federal que era para ter entrado em vigor já esse ano, parece que houve uma prorrogação da lei federal, que ela passa a proibir todas as entidades filantrópicas de receber recurso público caso não tenha suas CNDs. E é um problema que nós temos na Santa Casa. Né? A Santa Casa deve para o fundo de garantia, deve para a Previdência Social, tem dívidas com credores, tem vários processos da Justiça do Trabalho. Se esse ano a lei tivesse entrado em vigência, nós estávamos, desculpe a minha expressão, nós estávamos com um pepino enorme na mão, porque o município não ia poder repassar dinheiro para a Santa Casa e a Santa Casa não consegue sobreviver sem esse recurso do município. Então eu estou levantando essa questão, já para deixar aqui um alerta para o governo, que há extrema necessidade de resolver esse problema crônico que a Santa Casa tem, para que 2017, o ano que vem, nós não ficamos, vamos dizer assim, no desespero para resolver esse problema. Então nós sabemos que a partir de 2017, se a Santa Casa não regularizar os seus débitos, principalmente os tributos com o governo federal, o governo estadual que deve, e o município não poderá repassar recurso, subvenção para a Santa Casa. E aí, se nós não se preocuparmos com isso, nós vamos chegar o ano que vem, quem estiver no governo vai pagar por isso e muito mais caro vai pagar a sociedade que vai precisar de usar a Santa Casa e nós não vamos ter como subsidiar, como dar recurso para a Santa Casa funcionar. E aí eu quero já entrar tocado nesse assunto, eu tive uma conversa muito rápida com o pessoal da Santa Casa essa semana,
E eu vejo que o problema, quando nós falamos, a gente ouve na imprensa, lê o jornal, ouve o rádio e fala que a Santa Casa deve 15 milhões de reais, é um valor, uma cifra assustadora falar em 15 milhões de reais. Mas eu estive conversando com o pessoal do Santa Casa e o que eles nos dizem é o seguinte: para resolver o problema da Santa Casa, para a Santa Casa requerer todas as suas CNDs, está tudo regularizado, para abrir as portas, até para receber dinheiro do governo do Estado, dinheiro do governo federal, porque hoje nós não recebemos muitos programas que o governo federal tem, o governo do Estado tem, para repassar dinheiro para Santas Casas. Itápolis não pode pegar, não participa desses programas, porque não tem as CNDs, né? Para resolver esse problema de Santa Casa, hoje custaria 400 mil reais de entrada, com parcelamento de 200 mil reais por mês. Então, eu vejo que em termos de custo-benefício, para um município que tem um orçamento de quase 100 milhões de reais, não é tão difícil resolver esse problema. Então eu quero deixar aqui já o alerta para o governo, que apesar de nós vamos ter eleição esse ano que vem talvez nós não estaremos aqui, não é esse governo que vai estar, mas é nossa responsabilidade resolver esse problema este ano, não deixar para o sucessor que vai vir aí, nosso ou do Poder Executivo. Eu acho que esse problema vamos dizer assim, é nosso, e nós precisamos ter a responsabilidade de saber que é nós que vamos ter que resolver, porque a partir de janeiro de 2017, se não estiver regularizada essa situação, não adianta depois querer ficar dando jeitinho, pedindo prazo de prorrogação de lei, porque eu acredito que não vai ter, e aí nós vamos estar numa situação muito complicada. Muito obrigado. Boa noite a todos, internautas, vereadores, pessoal aqui presente. Em relação só a este projeto, eu quero avisar aos senhores vereadores, à população, mas principalmente aos funcionários da Santa Casa, médicos, credores, que aconteceu o seguinte: foi comentado lá na Santa Casa que a Câmara não estava querendo votar esse projeto, que é a subvenção. Mentira, porque esse projeto chegou na casa, na Câmara, quinta-feira. O administrador, o seu Pedro, ligou para mim, eu disse que quarta-feira nós teríamos a primeira sessão ordinária e que ele seria votado. Mesmo assim, o zum saiu na Santa Casa, que os vereadores e a presidente da Câmara não iria votar o projeto de subvenção à Santa Casa. Vou explicar. Segundo ele, não vi documento, o seu Pedro disse que há 15 dias atrás enviou o projeto para o prefeito. O prefeito nos enviou quinta-feira. Não tinha como nem fazer sessão extraordinária. E detalhe, lembrando, nós estamos aqui, é o 4º ano nosso. De quando nós entramos, há 3 anos atrás, todo projeto de subvenção chega na primeira semana de janeiro. Os vereadores estão aqui, podem confirmar isso. No máximo na segunda semana de janeiro. Então, não foi atraso da Câmara, não foi atraso dos vereadores, muito menos da presidente da Câmara em não colocar o projeto para votar. Falei que ia votar na primeira sessão ordinária e assim está sendo acontecido e com certeza vai ser aprovado. E lembrando que o vereador Avelino falou, e muito bem lembrado, inclusive esse projeto que nós votamos, que tem um resto aí de 39 mil, uma sobra, foi um dinheiro que eu consegui de um deputado estadual, só que teve que vir para a prefeitura repassar para a Santa Casa, porque a Santa Casa não pode receber nem verbas que vereadores, ou enfim, qualquer pessoa consiga para a Santa Casa. Tem que vir para a prefeitura licitar para depois mandar para a Santa Casa. Então, também concordo que é nossa responsabilidade. O que acontecer no nosso mandato, nós temos que deixar em ordem para que a próxima gestão não sofra, independente que seja a gente, que seja independente quem estiver no poder o ano que vem, tanto no Executivo como aqui no Legislativo. Se caiu na nossa mão, nós temos que dar conta do recado e resolver a situação. O projeto está em votação. Os favoráveis fiquem sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade com discussão o projeto de lei 19 de 2016.
Moções que integram a ordem do dia. Moção 01 de 2016, de autoria do vereador Mauro Guerra. Moção de aplauso à cantora Luciana Nascimento pela conquista do primeiro lugar no programa Máquina da Fama do SBT no dia 14 de dezembro de 2015. A moção está em debate? A moção. Com a palavra o vereador Mauro. Presidente, companheiros, público aqui presente, boa noite. Eu acho que todo mundo acompanhou a apresentação da Luciana lá no SBT, a exemplo do que havia acontecido com o J. Viola e Vinícius, quando lá estiveram também, representaram muito bem a nossa cidade. E a Luciana foi, mais uma vez, um destaque. Eu até já disse isso aqui, uma realidade, né? O Lucas Gentil é um dos produtores do programa, é aqui da nossa cidade e tem procurado incentivar os artistas regionais. Isso tem sido muito bom, porque não é fácil chegar. O Brasil inteiro quer participar desse tipo de programa e nós temos tido participação várias aqui da nossa cidade. E tem um motivo, né? O Lucas Gentil está puxando a sardinha para o nosso lado. E temos bons artistas. A Luciana deu um show lá, ganhou o prêmio de melhor da noite e foi algo realmente sensacional. Acho que quase todo mundo que frequenta barzinho, principalmente, sabe do potencial da Luciana, uma pessoa humilde, que vem batalhando há muito tempo, e nada mais justo que a gente dê um voto de mais confiança ainda para que ela consiga alavancar a sua carreira, porque é mais um artista, que a gente sabe, né, na nossa cidade, exemplo de outras cidades também, temos muitos artistas anônimos, talvez até tem potencial maior do que aqueles que fazem sucesso por aí, mas não teve uma oportunidade. Como tem também muito jogador de futebol, às vezes não teve a oportunidade de fazer uma base, não teve uma chance de jogar num time profissional e de repente se perdeu no meio do caminho. Então a nossa torcida é para que a Luciana consiga alavancar ainda mais a sua já vitoriosa carreira, e essa moção de aplauso, eu tenho certeza que vou poder contar com todo mundo aí, porque não é a primeira vez que a gente faz esse tipo de menção aos nossos artistas. Sempre que pudermos dar uma força a mais para a gente nossa, será importante. Muito obrigado. A moção está em votação. Os favoráveis fiquem sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade com discussão a moção 01 de 2016. Moção 02 de 2016, de autoria da presidente da Câmara, vereadora Edmércia Michelete Diniz. Moção de aplauso ao aluno Vanderlei Evangelista de Almeida Filho, da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itápolis, a APAI, pela conquista do segundo lugar na prova ACD de corrida 400 metros, bem como aos professores Rodrigo Faz, da Secretaria Municipal de Esportes, e a professora de Educação Física, Luciana Teixeira, também da APAI, pelo incentivo, auxílio e preparo físico do aluno. A moção está em debate. Eu gostaria de ler para vocês a história do Vanderlei. Não sei se alguém aqui o conhece, mas é um menino, um rapaz fantástico. No dia 4 de dezembro, o aluno Vanderlei Evangelista de Almeida Filho, da Escola APAI, acompanhado do treinador desportivo da Secretaria Municipal de Esportes, Rodrigo Faz, estiveram presentes nas competições de atletismo do 79 Jogos Abertos de Barretos que ocorreram na cidade de Sertãozinho. O aluno Vanderlei havia se classificado graças ao desempenho obtido nos jogos regionais e nos jogos abertos. Assim, conquistou o segundo lugar na prova ACD de corrida 400 metros. Essa é mais uma história de superação desse jovem atleta. Com 1 ano e 9 meses, o garoto ainda não andava. Então a mãe, a senhora Ivone Silva Gomes de Almeida, preocupada com a situação, levou o filho ao médico e recebeu o diagnóstico desanimador. A mãe não se conformou com a constatação médica, seguiu em frente com os tratamentos, fisioterapia e medicações.
Contrariando o diagnóstico, com um pouco mais de 2 anos de idade, Vanderlei já começava a dar os seus primeiros passos. O garoto é o caçula de 3 irmãos e agora é o orgulho da família que, quando soube do resultado da competição, comemorou a superação conquistada por Vanderlei. O jovem foi o primeiro atleta de Itápolis a se classificar e trazer medalhas no atletismo, competindo pelos Jogos Abertos. Tudo começou com a iniciativa do treinador Rodrigo, que procurou a professora de Educação Física da APAI, a Luciana Teixeira, para iniciar os treinamentos com os alunos da entidade, para participarem do atletismo ACD. Os treinamentos dos 14 alunos que participam da modalidade acontecem todas as manhãs no centro comunitário com orientação dos 2 professores. Os alunos, inclusive, são todos cadastrados com laudo médico e psicológico no Comitê Paraolímpico. A conquista de Vanderlei é o resultado de um trabalho em conjunto que culminou com a conquista desta importante medalha. Não precisamos discorrer que o esporte é uma forma extremamente saudável e importante na inclusão de pessoas com deficiência física. O esporte, como superação, traz muitos aspectos positivos, permitindo que pessoas com deficiência física aprimorem a força, o equilíbrio, a agilidade, a coordenação motora e, no aspecto psicológico, aumenta a autoestima e a autoconfiança. Os deficientes intelectuais são capazes de fazer muitas coisas. O resultado dos jogos demonstrou isso. Deixamos aqui os nossos reconhecimentos a este atleta e aos professores, que apesar de todas as dificuldades que encontram, a superação se fez presente. Então, parabéns Vanderlei, parabéns aos professores e também tenho certeza que os vereadores concordam com tudo isso, com essa moção a esse jovem. A moção está em votação. Os favoráveis fiquem sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade, com discussão, a moção número 02 de 2016. Requerimentos que integram a ordem do dia. Requerimento 01 de 2016. Envio de documentações de autoria do vereador José Aparecido da Silva. Requer cópia do projeto técnico de macrodrenagem urbana elaborado pelo município de Itápolis nos anos de 2003 e 2004, cuja execução parcial se iniciou em 2004, projeto feito com recurso da FEIDRO, Bacia Tietê Batalha. O requerimento está em debate? Está em votação. Os favoráveis fiquem sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade, sem discussão, o requerimento 01 de 2016. Requerimento 02 de 2016, prestação de informações e envio de documentos de autoria do vereador Alex de Cássio Avance. Requer informações sobre os fornecedores de merenda escolar para o município. O requerimento está em debate? Está em votação. Os favoráveis fiquem sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade, sem discussão, o requerimento 02 de 2016. Requerimento número 03 de 2016, prestação de informações, envio de documentos, de autoria do vereador Avelino Antônio da Cunha. Requer informações sobre o Centro de Convivência do Idoso, cuja obra está em andamento no bairro Portal das Laranjeiras. O requerimento está em debate? Está em votação. Os favoráveis fiquem sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade, sem discussão, o requerimento 03 de 2016. Requerimento 04 de 2016. Prestação de informações e envio de documentos de autoria do vereador Alex de Cássio Avance, requerendo informações sobre as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti. O requerimento está em debate? Está em votação. Os favoráveis fiquem sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade, sem discussão, o requerimento 04 de 2016. Determina a continuidade dos trâmites legislativos e que os projetos aprovados sejam encaminhados ao Executivo Municipal para sanção ou veto. Encerrada a ordem do dia, temos início à explicação pessoal, ocasião em que os senhores vereadores sobem à tribuna para tratar dos mais variados temas relacionados ao mandato. Lembrando, senhores, que o tempo limite é de 5 minutos. Com a palavra, o vereador Gustavo. Vereador Mauro Guerra.
Presente, companheiros, mais uma vez, boa noite, público aqui presente, pessoal do SAAI, pessoal da Guarda Municipal também. Já estamos no boa noite, né? Está meio claro ainda, mas já foi, né, Vanderlei? A quarta-feira também já está indo embora. Eu queria apenas ressaltar alguns detalhes aqui. Conforme o Lé citou, bem recentemente, vereador Alex, eu fiz um documento parecidíssimo com esse, né? Graças ao pessoal aí da nossa assessoria aí da Câmara, solicitando informações sobre a questão do que está sendo feito no que se refere à questão da dengue. E já vem batendo nisso faz muito tempo. E é importante que a gente pegue no pé, porque na verdade é um assunto muito sério, que tem mobilizado inclusive o Brasil todo, alguns países aí da América, já chegou lá nos grandão, Estados Unidos já tem preocupação com isso, e precisa. Até o meu último comentário aqui foi isso, eu recebi uma resposta da minha indagação, foi feita ali algumas explicações, mas que realmente não convence, a equipe é muito pequena, se quiser fazer alguma coisa mais pesada, vai ter que contratar gente, vai ter que mobilizar conduções, vai ter que tomar decisões, né, de não se intimidar com locais, tem que ter uma autorização judicial para entrar em prédios que estejam fechados. Tem muita coisa a ser feita, mas até agora realmente está muito light aí o trabalho que está sendo feito. Eu volto a reiterar essa questão aí também, mas dizer que essa preocupação a gente já vem mantendo e trazendo aqui para dentro da Câmara, a pedidos da população já há um certo tempo. É um bom reforço nesse sentido, cada vereador bater é sempre importante, para que a gente consiga dar uma sacudida nessa questão que realmente é muito séria. A pedido de moradores daquele setor, fiz uma indicação solicitando o imediato conserto do ponto de ônibus, instalado ali na confluência da Rua do Café com a Avenida Julias Cano Malé. Está em péssimas condições, caiu um pedaço lá, está sem condição de uso, e é importante que a municipalidade dê uma atenção, porque o pessoal precisa disso, chega lá, pega um dia de chuva, um sol pesado, que nem estava hoje, por exemplo, está todo mundo lá desprovido. Então não é uma brincadeirinha não, é um negócio sério e a gente espera que seja atendido nesse sentido. E para fechar a minha conversa aqui na Câmara hoje, eu sei que alguns vereadores já foram procurados sobre esse assunto, mas a gente não pode também virar as costas aí, e entendi que seja muito séria essa questão. A questão da distribuição de medicamentos aí através da Secretaria da Saúde do município, através da farmácia municipal. Acontece que a coisa é muito simples. Existem alguns medicamentos, uma lista que talvez até a nossa presidente tenha conhecimento muito mais que eu, porque é do ramo farmacêutico, de remédios que são distribuídos pelo governo federal, né, distribuídos pela Dilma. E eu fui contactado por alguns farmacêuticos, que acontece o seguinte, até trouxe aqui para a Câmara, não tem aqui comigo agora, tem no meu WhatsApp aí, mas o pessoal que quiser ver depois deve estar com o Flávio, né, Flávio? Uma receita que tinha o pedido de 4 medicamentos. Os 3 medicamentos que o governo federal distribui, é só procurar as farmácias aqui na nossa cidade que tem o convênio, a farmácia do município deu. E o 4º medicamento, que não é distribuído pelo governo federal, a farmácia municipal também não tinha para distribuir. Então é uma coisa absurda, né? Você tem o medicamento de graça na farmácia, basta você ir lá com a sua receita que o governo federal paga. Chega lá, já tem o esquema lá, tem algumas farmácias credenciadas, até foi citado aqui algumas, é a farmácia popular, né? Então o que tem que fazer o município? Compra, na sua compra, só medicamento que não é distribuído pelo governo federal. Não precisa gastar dinheiro com aquele medicamento que já é dado pelo governo federal. Então, em uma receita que eu peguei, que foi um Celso aqui, inclusive, da farmácia aqui do centro, que me passou em frente à praça, tinha 4 medicamentos. Os 3 que a pessoa conseguiu na farmácia municipal, tinha de graça na farmácia aqui em nossa cidade. Tem algumas farmácias credenciadas aí na farmácia popular. E aquele medicamento,
a pessoa não conseguiu nem no município e, lógico, não fazia parte da relação dos medicamentos distribuídos pelo governo federal. Então é uma coisa que dá para ajustar e a gente espera uma atenção nesse sentido aí. Obrigado. Só complementando, não está tendo nem ordem judicial, viu? Eu estou com um senhor, nós entramos com o pedido na justiça para fraldas, tamanho M, ele ganhou, o prefeito, a secretaria foi notificada, tinha 5 dias para entregar, não entregou, o promotor, provavelmente a prefeitura vai começar a pagar multa por dia, R$300 por dia. E simplesmente não chegou, o promotor solicitou que esse senhor procurasse a OAB para ingressar com o pedido da multa. Então, eu acho que vai ficar por isso mesmo, viu, Mauro? Nem ordem judicial estão respeitando. Vereador Avelino Antônio da Cunha. Senhora presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha pela internet, pessoal aqui presente da guarda, Adriano Bolota sempre presente. Eu não ia nem fazer uso da palavra nesse expediente da palavra livre, mas trocar 2 assuntos que me interessa e me chamou a atenção. Uma é mais a título de informação. Nós tivemos agora, com relação à questão da Aedes aegypti, da dengue, nós tivemos agora recentemente, acho que há uns 10 dias atrás, semana passada, 10 dias atrás, foi baixada uma portaria pelo governo federal que que concede o direito das instituições de controladores de vetores para forçar a entrada em residência e estabelecimento que estão fechados, que não tem o dono presencial. Então nós já não precisávamos, nós tínhamos essa discussão, inclusive nós tivemos numa oportunidade aqui na Câmara, eu e o Flávio estávamos conversando com o Vanderlei, que é da Vigilância Sanitária, e estava tendo essa dúvida, essa preocupação, porque para entrar num imóvel que o dono não estaria presente, teria que entrar com ordem judicial. Não precisa, tem uma portaria do governo federal que determina dá essa prerrogativa aí para os controladores de vetores, que podem adentrar esse estabelecimento, forçar a entrada nesse estabelecimento quando o dono não está presente. Então eu acho que é um problema resolvido, Mauro, nessa questão. Facilitou a vida do município, facilitou a vida dos controladores de vetores, e eu acredito que o governo municipal deve estar empenhado, né, equipes do governo municipal devem estar empenhado nessa questão, se bem que tem surgido vários casos de dengue no nosso município vizinho. Na minha vizinhança nós temos 3. Eu estava comentando com a minha esposa outro dia, ela falou, fulano está com dengue. Eu falei, acho que eles não pegaram aqui não, né? Pegaram outro lugar, foram viajar, foram para o sítio, mas lá, né, no nosso bairro lá também tem, passaram lá essa semana fazendo pulverizando as casas. Eu acho que é um trabalho louvável, tem alguma coisa sendo feita. Com relação à questão da Secretaria da Saúde, eu queria dizer também, eu tenho acompanhado muito isso, porque o mandato que eu tenho conduzido, eu tenho militado muito na questão da saúde. Saúde, para mim, ela tem sido prioridade. Então eu tenho constantemente estado no hospital, constantemente estado na Secretaria de Saúde, tenho acompanhado os casos de muitas pessoas com falta de medicamento contínuo, com situações graves que precisam e não tem, questão de cirurgia. Então eu tenho militado muito nessa questão e tenho, assim, estou bem próximo dessa situação, acho que eu tenho uma certa autoridade para falar sobre isso. E aí eu quero fazer uma concordância com o Mauro. Mauro, existe uma desorganização, no meu ponto de vista, existe uma desorganização na farmácia da Secretaria da Saúde, sem tamanho. Porque eu não consigo entender. Se você tem um determinado paciente, um determinado grupo de pacientes que tomam um determinado remédio, que é remédio contínuo, por que deixa acabar para depois fazer licitação, deixa de acabar para depois pedir para a empresa entregar? Sexta-feira passada, vou contar aqui um fato para ilustrar essa situação muito rapidamente. Sexta-feira passada me procurou uma mãe que tem uma criança que tem uma doença muito rara. Você pega na criança, sai um pedaço da pele da criança. Eu fui visitar a criança, ela não tem uma unha na mão, uma unha no pé. Uma menininha de 6 meses de idade. Então,
Então a mãe precisa tomar cuidado para pegar ela, porque sai pedaço da menina. Esse problema dá por dentro dela, ela tosse, sai sangue. E a mãe usa uma pomada para passar na menina, para não colar a roupa na hora de trocar a criança, para não sair pedaço, ela usa uma pomada. Secretaria de Saúde fornece essa pomada para ela. Ela veio procurar a pomada, não tem. Ela me ligou, eu fui lá ver na farmácia, não tem a pomada porque a prefeitura não está um empenho na prefeitura, a prefeitura não encaminhou. Fui na prefeitura, sexta-feira à tarde, passaram o encaminhamento. Quanto dia demora a empresa tem para entregar? 3 dias. Segunda, terça e quarta, vamos contar dia útil. Hoje à tarde eu liguei na farmácia, o remédio, não sei, vamos ligar na empresa. Ligou na empresa, não entregou porque a prefeitura deve para a empresa. Venho eu na prefeitura, tem uma dívida na prefeitura encaiado para pagar para a empresa, se não pagar a empresa não entrega. Aí eu pedi o contrato que a empresa tem e a lei para ver se está regular essa situação. Então tem uma desorganização lá no sistema de saúde do município. Isso é verdadeiro. Isso é verdadeiro, é fato isso. Eu tenho vivido isso dia a dia. É desorganização. E não adianta, a princípio para mim, não é falta de dinheiro. Porque se for falta de dinheiro, eu gostaria que as pessoas responsáveis, os gestores pela saúde, venham na imprensa e dizem, olha, nós não temos porque não tem dinheiro. Mas não é falta de dinheiro, é falta de organização, é falta de gestão da saúde. E a saúde é uma coisa séria. Não, eu disse para a pessoa, para a farmácia hoje, a dor não, estou terminando, a dor não espera. Quando a pessoa tem dor, quando a pessoa está doente, não dá para pedir para a dor esperar para ela não doer, porque a empresa não entregou o remédio. Não dá para pedir para a dor não doer, porque o setor da prefeitura não fez pregão. Não dá para fazer isso. E dá para ter uma organização, numa cidade de 40 mil habitantes, dá para saber quem são os seus doentes, que tipo de remédio que toma, se é urgente, se é necessário, se não é necessário, e atender essas pessoas que mais necessitam, que menos têm condições de tratar da sua saúde. Muito obrigado. Vereador Vanderlei Antônio de Araújo. Vereador Lorival Tomé da Silva. Senhora Presidente, vereadores, público aqui presente que nos acompanha pelas ondas da internet. Falar a respeito de uma indicação, que a gente tem aquele velho problema na cidade dos imóveis irregulares. Então a gente está fazendo um pedido para o prefeito, que ficou bastante conversado, inclusive quando ele estava aqui, que encaminhe esse projeto para a gente tentar regularizar esses imóveis que se encontram irregulares. Inclusive o engenheiro Irani já fez algumas indicações, fez até um projeto, e a gente precisa regularizar isso. A coisa está se tumultuando de um tanto que virou uma bola de neve disso daí, então a gente vai estar pedindo e agora só depende do prefeito, porque a nossa parte a gente está esperando chegar para acompanhar esse projeto aí para tentar resolver esses problemas das casas, que infelizmente é um imóvel regular, às vezes por causa de uma janela não se averba uma casa. E a respeito dos buracos, nem discutir, lamentável. Aquela estrada aí que vai para o Benaia, Tapinas, é lamentável. Infelizmente, está vergonhoso, eu passo ali com o caminhão, é cair dentro de buraco e arrancar a roda. Mas não sei o que está acontecendo. Faz uns 15 dias que eu ouvi falar que diz que vinham tampar buraco, de uma semana passa para outra, de outra passa para outra. Não sei o que está acontecendo, alguma coisa está de errado. E nesse tapa-buraco, inclusive, o senhor diretor, o senhor fazer um requerimento para a próxima sessão para a gente pedir a cópia do contrato dessa empresa tapa-buraco, que eu fiquei sabendo hoje que os funcionários que estão limpando os buracos. Então não sei que tipo de contrato que é esse tapa-buraco. O funcionário limpa e a empresa vem tapar o buraco. Então a gente precisa dar uma acompanhada nisso daí. E outro a respeito é da defesa civil. Se fala tanto em defesa civil, o prefeito foi no rádio, fez uma novela que dá vontade de chorar de ver ele falar. Infelizmente, uma pessoa procurou a defesa civil e a pessoa não foi atendida. A defesa civil simplesmente virou as costas para a pessoa. Aí não foi visitar a casa dela, de tanto ela insistir, ela voltou na empresa, na defesa civil, e a defesa civil falou, então a gente vai mandar um engenheiro lá, mas se a sua obra tiver mesmo, a sua casa estiver caindo, você vai ter que arrumar uma casa e pagar aluguel, que nós vamos interditar a sua casa, senão você tem que ir para a rua.
É vergonhoso isso daí. A pessoa procura 2 vezes, aí o cara vai na rádio e fala um papel bonito, parece que está fazendo teatro. Eu acho que o prefeito está na profissão errado. Lamentável. Ele precisa fazer teatro, porque vai chorar e dar de coitadinho no rádio, porque é uma vergonha falar isso. A parte da Defesa Civil falar isso daí para as pessoas. Eu espero que não seja isso. Eu espero que eu esteja enganado. Obrigado. Vereador Alex de Caçavance. Boa noite, senhora presidenta. Boa noite aos vereadores. Boa noite ao público aqui presente. Boa noite aos internautas que nos acompanham pela rede da internet. Eu gostaria, até, senhor diretor, senhor Flávio, chegou várias reclamações para mim a respeito daquele loteamento José Fortuna. Aquele loteamento, ele foi um loteamento particular, que foi feito por uma empresa, se eu não me engano, de Ourinhos, e parece que havia-se uma promessa de uma praça naquele loteamento, com um brinquedo, algo assim para aqueles moradores. E os moradores que adquiriram os imóveis lá, só ficaram com o resto de uma construção que essa empresa deixou lá, que eles usavam aquele galpão para ficar, e no fim foram embora, deixaram aquilo tudo de qualquer jeito, e disseram que naquela localidade que seria uma praça e um lugar ali de um lazer, daqueles moradores daquele local. Então eu gostaria que fosse emitido um ofício, um requerimento ao prefeito, para ele notificar essa empresa, se realmente, às vezes é competência dela, porque era um loteamento particular, e se for da prefeitura, para tomar algumas providências, desmanchar aquilo lá e pelo menos deixar limpo, para não ter problema com bandidagem, com muitas outras coisas lá. A respeito do que o Tomé disse aí sobre a regularização de imóveis, a nossa cidade, nós estamos aí vivendo uma certa polêmica, quanto a isso. O que acontece? Hoje, as imobiliárias está difícil ela fomentar o comércio dela pelo seguinte, locação. Eles não conseguem locar um imóvel, um empresário estabelecer uma empresa aqui, porque para se abrir uma empresa precisa-se de um habites. Às vezes o prédio já é um prédio antigo, não se consegue esse habites. Isso é um problema. Outro problema, moradias para se adequar, conseguir um habites, legalizar para o comércio. O que acontece? Às vezes tem muitas pessoas querendo comercializar. O nosso amigo o Irani é engenheiro, ele sabe disso. A compra e venda, se não tiver certo, não faz escritura. Então tem muitas casas sem habites no município, e hoje, pela nova lei, não se consegue o habites. E nós tivemos uma reunião nessa casa com o prefeito, com contadores, com o jurídico da casa, o Jarbas, com o jurídico da prefeitura, e a prefeitura ficou está marcando uma reunião sobre a regularização de comércio do município junto ao Sebrae, e até agora nada foi feito ainda. E nós saímos dessa reunião decidido que seria breve, até para aquela semana, e nós estamos aguardando, e nós temos necessidade que isso se resolva, para que a nossa cidade saia um pouco desse descaso de tudo irregular, não se comercializa, não se consegue abrir uma empresa. Então nós temos vou cobrar o executivo disso, para estar marcando essa reunião ainda essa semana. Outro caso, estamos enviando um ofício ao prefeito, vereador Tomé também, que o que já está construído, que se tenha uma tolerância, e deu um prazo para regularização desses imóveis. Outra questão aqui, eu mandei um ofício ao prefeito, há uns 15 dias atrás, pedindo que concedesse, que pelo menos sentássemos para conversar sobre o plano de saúde para o funcionário público. Porque como o Avelino acabou dizendo, o Mauro, enfim,
A saúde é precária no Brasil, no estado, Itápolis, enfim, ela é precária no mundo. Então, eu acho que nada mais justo que a gente está aí lutando e brigando para que o funcionário tenha o seu plano de saúde, para que se torne um pouco mais, mais fácil, às vezes, um atendimento médico. E de primeira mão, já respondeu que a prefeitura não teria condição para estar hoje bancando esse custeio do plano para o funcionário. Então aí eu me reuni com um representante aí de uma empresa, e ele ficou de fazer um levantamento para a gente apresentar para o executivo quais são, né, os planos que ele tem e as possibilidades de estar aí facilitando isso para o funcionário público. Obrigado. Vereador José Aparecido da Silva. Senhora presidente, nobres companheiros, público aqui presente e internauta. Eu quero agradecer a todos os nobres companheiros pela aprovação do requerimento. Do requerimento que ampara na prerrogativa do controle externo que o parlamentar exerce no Executivo, bem como na função fiscalizadora imposta à Câmara Municipal. Eu agradeço muito e espero que o prefeito dê um respaldo para que possa fazer alguma coisa sobre o saneamento básico. E também quero parabenizar o nobre companheiro Mauro Guerra pela moção de aplauso à Luciana. Essa menina é uma menina esforçada, inclusive ela é minha vizinha. Ela merece se alavancar, porque ela tem muita vontade. E quero parabenizar também o J. Viola e Vinícius, que eles estão se destacando muito bem na música. Muito obrigado. Vereador Engenheiro Irani Moncler Bezotti. Presidente, vereadores, público presente e internautas. Alex, quanto o habite dos possíveis comércio que estão com dificuldade, que o imóvel é antigo, não tem mais habites, e esse imóvel não está adequado à lei municipal, estadual e federal. Faz 15 dias que eu fiz um ofício, encaminhei ao prefeito, coloquei a matéria no jornal para que o Guto mande essa lei com urgência para a Câmara, para que seja aprovada, e vai ser aprovada dessa vez. Estou em contato semanalmente com o departamento jurídico da prefeitura, que está elaborando esse projeto, que eu acredito que na semana que vem este projeto virá para a Câmara. Sendo aprovado e sancionado pelo prefeito, ele vai legalizar todos os tipos de imóveis, independente que não se enquadra na lei municipal, estadual e federal, inclusive os habites, para que esses prédios comerciais possam abrir o seu comércio. Claro que existe acessibilidade, existe a lei da acessibilidade, que é rampa e banheiro deficiente, que o proprietário tem que fazer a adequação desse imóvel, porque é uma lei federal e tem que ser cumprida, senão o Departamento de Engenharia não vai liberar o alvará desse imóvel. Mas já tendo o habites, nós temos 90% do caminho andado. Quanto a dengue, vocês falaram muito de dengue aqui, eu quero dizer que há 30 dias atrás, eu fui um cara de muita sorte e peguei a dengue pela segunda vez. Posso dizer que passei muito mal, até a cor da minha pele mudou. A cor da minha pele está mais escura. Então, se a primeira vez que você pega uma dengue é difícil, você imagina a segunda. E corre o risco de se pegar uma terceira ou uma quarta e ter uma dengue hemorrágica. Então, falando-se em dengue, o caso é muito sério. Eu acho que o departamento que cuida dessa área dessa prefeitura tem que ter mais agilidade. Por quê? No ano passado, quando eu peguei a minha primeira dengue,
dengue para todo lado, ligando no departamento que cuidava dessa área, demoraram 90 dias para vir fazer pulverização no local. Dá para pegar dengue na cidade inteira, espalhar mosquito para Itá, Ibitinga, Borborema, para todo lado. Então, o que a gente pede? Agilidade das pessoas responsáveis nesse setor. Por favor, porque saúde é coisa primária na vida do ser humano. Eu quero falar sobre alguns projetos de subvenções da APAI, que foi aprovado R$210 mil. Vereador, o da APAI nós não votamos porque o presidente, o dito lá da farmácia, pediu para que a gente não votasse hoje, porque quando nós votamos o orçamento, ele veio aqui na tribuna, sim, vocês devem estar lembrados, e ele solicitou, e nós fizemos um ofício com todos os vereadores assinando, para que o prefeito aumentasse a subvenção, porque esse ano o governo vai tirar verbas de algumas crianças acima de 30 anos e menos que 2, parece, né? Mas poderia fazer um outro projeto de suplementação. Ele pediu para que não sim, fosse votado hoje, eu respeitei. Tá, okay. Essa semana ele vai conversar com o prefeito, sim, pedir para que o prefeito retire o projeto, altere e remeta de novo essa casa. Então, a semana que vem nós estaremos votando. Okay. O da Associação Itapolitana de Educação e Assistência, R$170 mil. E o do Lar São José, uma subvenção de R$170 mil. A gente conhece a importância, a seriedade desses órgãos, o trabalho que eles fazem. Então, merece ter assistência do Poder Executivo, do Poder Legislativo, e tem que dar todo apoio e condição que esse pessoal possa trabalhar e executar esse trabalho maravilhoso que vem executando. Quanto à Santa Casa, os R$2.300.000, que será liberado através do cronograma, eu acho muito importante, porque em primeiro lugar do ser humano está a saúde. Porque se o ser humano, se ele tem saúde, ele vai trabalhar, ele resolve todos os seus problemas. Agora, o ser humano doente e sem saúde, ele passa a ser um ser inválido, que fica incapacitado do seu trabalho, e é uma situação muito difícil. Então, a nossa Santa Casa, ela tem que ter toda a nossa assistência, toda a nossa atenção, e nós só temos uma Santa Casa e ela tem que ser preservada. Muito obrigado, uma boa noite a todos e fique com Deus. Senhora Presidente. Senhor... Pode ser um minutinho? Excelência, muito obrigado pela concessão da palavra. Eu quero, nessa questão que está abordado aqui, que nós tivemos aí uma reunião dia 26, foi convocado acho que na última semana passada, foi convocado pelo Alex, eu tive presente nessa reunião, e nós tiramos ali um direcionamento que era chamar o SEBRAE para discutir com o Poder Executivo, Poder Legislativo, a Associação Comercial e a Associação dos Contadores, para que a gente discutisse a regulamentação da lei geral, né, para que facilite a desburocratização do sistema, e nós temos que concordar que aí nós temos um sistema muito burocrático na abertura e fechamento de empresa, e o município precisa tratar dessa questão. A outra questão que nós discutimos, que é a questão de habites, dá habites, não dá habites, o que deu para a gente perceber na reunião é que existe uma certa intenção também de algumas pessoas de atropelar a lei. E nós não podemos, e aí eu quero fazer uma discordância aqui, Irani, e política a gente se faz dessa forma, ora somos amados, ora somos odiados, mas temos que falar aquilo que nós pensamos. Eu quero fazer a discordância daqui que Vossa Excelência coloca, que está aguardando o projeto de lei do prefeito. Eu acho que nós, nesse caso específico, não adianta nós ficarmos criando lei para fazer remendo num sistema. Nós criamos uma coxa de retalho, um monte de lei, que depois nós vamos achando, dando jeitinho para cá, jeitinho para lá, jeitinho
jeitinho para cá, jeitinho para lá, e quem paga isso no futuro é a cidade e a sociedade. Nós estamos no ano de 2016 e é ano de nós fazermos a revisão do plano diretor. E para fazer a revisão do plano diretor, nós vamos mexer nessas questões. Nós vamos mexer na questão, na lei de zoneamento, do sistema viário, do código de obras, do parcelamento de solo, do perímetro urbano, e nós precisamos fazer essa discussão com toda a sociedade e as pessoas interessadas em fazer esse debate, para regularizar essa questão de uma vez por todas. Não dá para nós ficarmos nessa casa, o Poder Executivo, o Estado, o Poder Executivo e Poder Legislativo, ficar criando leizinha para atender o interesse de grupinho aqui, grupinho ali, resolver um pobrinho aqui. Nós temos que fazer um negócio bem feito para que a cidade tenha uma estrutura de verdade, para que possa ter desenvolvimento, crescimento, rendimento e uma qualidade de vida para a nossa sociedade. Eu acho que é essa discussão que está na pauta, na minha opinião, e não é essa questão de nós fazer lei para resolver problema um de outra pessoa, não. Então eu pedi a palavra para fazer a discordância dessa questão. Entendo que o município tem um problema, nossa responsabilidade é resolver, mas nós precisamos resolver da forma correta e não ficar fazendo remendo. Muito obrigado. Sim, inclusive seria a minha fala final sobre isso. Estou deixando, até se alguém mais quiser falar sobre o assunto, foi feito já um ofício, acho que não foi encaminhado ainda ao prefeito, lembrando ele que esse ano realmente precisa fazer o plano diretor. E se ele deixar para fazer em outubro, não vai dar tempo, vai perder o prazo. Tem que começar agora. Nobre vereador Avelino, respeito sua colocação, mas não é a nova lei do zoneamento que nós vamos estudar, planejar o novo mandato, que vai resolver o problema de um imóvel construído há 80 anos ou há 100 anos, só se nós mandar demolir ele, só se nós mandarmos demolir 30% ou 40% da cidade. Agora, quanto aos imóveis móveis, eu peço à prefeitura, sim, que fiscaliza. Porque o engenheiro, ele sempre faz o projeto dentro da lei, e o departamento de engenharia também. Então, cabe ao Poder Executivo fiscalizar para que esses imóveis, e o profissional também, que esses imóveis sejam construídos nos padrão da lei. Agora, quanto a esses imóveis que já são construídos, realmente nós vamos precisar dessa lei complementar o mais rápido possível para que libere esses habites para poder dar andamento no comércio e também na documentação desses imóveis. Não tem outro caminho. Esse é o caminho, e vou cobrar do Executivo que manda essa lei o mais rápido possível para esse Poder Legislativo. Muito obrigado, boa noite a todos. Senhores vereadores, público presente, internautas, foi muito bom que tocou-se nesse assunto. Eu iria falar mesmo. Senhor vereador Alex, eu entendo que o senhor chegou assumiu agora há pouco tempo, mas assim, eu acho que foi um pouco amador da sua parte, se foi realmente o senhor que convocou essa reunião, ou como disse o vereador Avelino, com pouca inteligência, de fazer uma reunião com a grandeza que é o problema, a portas fechadas. Foi convocado apenas alguns vereadores, o prefeito, o jurídico, a associação comercial não foi convocada, chegaram alguns senhores que faz parte dos contadores da cidade na reunião de supetão, porque ficaram sabendo. Esse é um assunto de audiência pública. A sociedade tem que participar. Os 9 vereadores têm que participar. Está aí o que o vereador Avelino disse, que pediu novamente a palavra do plano diretor. Então, me desculpa, não é uma correção de maneira alguma, mas realmente foi de pouca inteligência do senhor isolar certos vereadores de um tema tão amplo que a nossa cidade passa. E começou tudo pelo restaurante lá, a choperia, o Chopíssimo. Então, por causa dele, aconteceu tudo isso. E é uma questão que nós precisamos regularizar. Só que não é fechando as portas dos comércios de uma hora para outra, e muito menos fazendo reuniõezinhas fechadas para ver o que vai fazer. Não é só o prefeito que vai decidir, não é só 2 ou 3 vereadores, não é só o Chopíssimo que vai resolver. Isso é caso de audiência
audiência pública, da gente chamar a sociedade, os donos de bares, os donos de barzinho, de restaurante, pizzaria, que coloca as cadeiras nas calçadas. Todos os vereadores devem e têm o direito de expor o seu pensamento, a sua opinião, que talvez a opinião de um desses que não veio é a solução. Então, fica aqui o meu lamento por todos os vereadores que não foram chamados para participar dessa reunião. Não foi a Câmara que fez, foram alguns vereadores só. Gostaria de passar para vocês, principalmente aos moradores da Boiadeira, que eu solicitei ao prefeito para que fizesse um estudo de trânsito na Avenida Boiadeira, porque todos os moradores daquelas ruas pedem, não só para mim, mas para todos os vereadores, para que faça mão única, para que se coloque lombada. Então foi solicitado ao prefeito um estudo para aquela avenida especificamente. Nós tivemos aí, há uma semana, 15 dias, a morte do Robério Ferraro. Isso um monte que acontece de acidente. E ele respondeu o seguinte: eu achei interessante e quero passar para vocês e principalmente para o pessoal da avenida. Estamos elaborando um estudo justamente naquele logradouro, sendo que há uma tendência em implantar mão única de sentido bairro-centro, na Rua Boiadeira, desde a Avenida José Fortuna até a José de Barros Ribeiro, que foi o que foi solicitado no ofício. No momento, estamos aguardando a aquisição de material necessário para tanto, que inclui placas de sinalização, tintas, postes e outros. Até aí eu entendo. Outra sim, esclareço ainda que a Casa de Leis, que as providências estão solicitadas, somente poderão ser atendidas após a realização da operação tapa-buracos. Então, assim, essa última frase matou. Era para começar na segunda, hoje é quarta, não começou. Nós tivemos palavras de vereadores aqui dizendo que não começou, acho que foi o senhor que comentou. Então, assim, se esperar tampar todos os buracos da cidade para arrumar uma avenida, então vai ter muita morte ainda nessa avenida, infelizmente. O trânsito é uma coisa, a operação tapa-buraco é outra, e tem a firma contratada, licitada. Se o senhor parasse do parágrafo, onde tem que comprar as placas, os postes, a tinta, eu entendo. Mas agora, esperar tampar buraco para mudar a sinalização, me perdoe. Convoco Vossas Excelências para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 11 de fevereiro, na quinta-feira, a pedido do vereador Mauro, por causa do jogo. O jogo será na quarta-feira, dia 10. E, lembrando os senhores, tem aqui um convite. Antes da sessão da quinta-feira, nós teremos uma reunião às 5 horas da tarde, a nossa sessão é às 6, eu marquei às 5 horas da tarde, para que todos os vereadores possam vir, com o presidente da Associação Comercial, o senhor Emerson, sobre feiras itinerantes e trabalho informal. O presidente me procurou para que marcasse uma reunião com vocês, para que a gente pudesse discutir esses dois temas, trabalho informal e feira itinerante. Então, ele vai nos apresentar qual é a ideia da associação, para a gente tirar alguma ideia geral. Nada mais havendo para se tratar, declaro encerrada a presente sessão ordinária.